crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Puxa vida, hoje nós vamos ouvir mais uma história que fala sobre o amor de Deus, uma história que ensina você a confiar em Deus, não importa o que aconteça. É uma história sobre determinação. O que é determinação mesmo? Determinação é decidir terminar aquilo que você começou, não importa o que aconteça. E a nossa história de hoje vai falar sobre tudo isso, tanto que o título da história é Aguente Firme. É a história sobre o amor de Deus através das nossas vidas para todas as pessoas. Mas antes, nós vamos falar o versículo do mês. Vamos lá? Peguem a Bíblia de vocês, abram em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler junto comigo? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O que significa isso? Significa, como a tia já até explicou na aula passada, que a gente sempre tem que fazer o bem e que na hora certa nós vamos colher, mesmo que não seja aqui, mesmo que seja lá no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos colher, né? E a história fala sobre isso. Vocês lembram que na história passada eu falei sobre Pedro e João, que eles foram ao templo e curaram um homem. Gente, vocês sabiam que isso aconteceu por causa do Espírito Santo? Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele andou aqui na terra por alguns dias. Quando ele subiu no monte para ir para o céu, ficar com Deus, ele prometeu o Consolador. O que é o Consolador mesmo? É o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo estaria com a gente todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Foi por isso que Pedro e João conseguiram curar aquele homem, porque o Espírito Santo usou a vida deles e através da vida deles, eles curaram aquele homem. E sabe o que aconteceu, gente, com a vinda do Espírito Santo? Os discípulos começaram a espalhar o amor de Deus. Eles começaram a falar quem era Jesus, que Jesus tinha morrido por todo mundo, que Jesus tinha ressuscitado e que quem tivesse Jesus no coração teria os seus pecados perdoados. E as pessoas começaram a ouvir essa mensagem, começaram a ouvir isso e elas começaram a vir para a igreja, elas começaram a se aproximar dos apóstolos. Inclusive falam que já estavam em torno de umas 5.000 pessoas. Era muita gente, muita gente. E os apóstolos, eles eram apenas em 12. Eles não estavam dando conta. E no meio desse monte de gente, tinha algumas pessoas que estavam com algumas necessidades. Às vezes morria alguém, eles precisavam que alguém fosse lá conversar com eles. Às vezes alguém ficava doente, eles precisavam que alguém fosse cuidar deles. E os discípulos estavam com muita tarefa, muitas coisas. Então, eles decidiram que eles iam eleger 12 homens. 12 homens amorosos, que tivessem o Espírito Santo, que cuidasse das pessoas. E sabe qual foi o primeiro nome que apareceu? O nome de um homem chamado Estevão. Gente, quando as pessoas ouviam falar nesse nome, elas sabiam que o Estevão era extremamente
extremamente amoroso, extremamente cuidadoso e que ele queria cuidar das pessoas. E como ele gostava de cuidar das pessoas, ele foi um dos 12 escolhidos. Tanto que na Bíblia, lá em Atos 6, versículo 2 e 4, vamos ler, é assim, ó. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A tia falou que era 12, mas na verdade eram 7. A tia se enganou. Eles escolheram 7 homens e entre esses 7 estavam Estevão. Gente, Estevão cuidava das pessoas com muito amor, com muito carinho. Isso foi causando inveja nos líderes, foi causando raiva naqueles líderes. Lembra aqueles lá que tinham prendido Pedro e João, que tinham acusado Jesus, soltado o assassino Barrabás? Esses mesmos. E eles decidiram prender Estevão. E para prender Estevão, Estevão não fazia nada de errado. Sabe o que eles fizeram? Eles contrataram umas pessoas. E essas pessoas toparam falar mentiras. Falso testemunho. O que é isso? Falar, acusar alguém de uma coisa que ela não fez. E eles pegaram e falaram assim, lá na frente do povo, na frente dos líderes, o Estevão estava preso lá. Aí as pessoas começaram a falar: esse homem, ele fala contra Deus, ele fala contra a lei de Moisés, ele faz coisas que não agradam o nosso Deus, o pai de Jacó, de Abraão, de Isaac. Aí começaram a falar todas essas mentiras. Mas o Estevão, ao invés dele ficar bravo e nervoso, não, ele tinha o Espírito Santo, ele confiava em Deus, ele sabia que não importava o final, não importava o que acontecesse. Lembra que a gente falou que a gente tem que confiar em Deus, não importa o que aconteça? Exatamente. Estevão confiava em Deus. Ele sabia que ele tinha que seguir em frente, porque Deus sabe o final da história. A Bíblia até diz que enquanto ele estava preso e as pessoas estavam acusando ele, o rosto dele, gente, parecia de um anjo, de tanta paz, de tanta tranquilidade que ele sentia. Ele não estava se importando com as mentiras. Isso deixava as pessoas com mais raiva ainda. Porque ao invés dele ficar bravo e começar a falar mal das pessoas, ele estava calmo. Ele estava tão calmo que ele pediu a palavra. E na Bíblia fala, em Atos 7, vamos ler, versículo 2 e 3 assim. Olha só o que Estevão falou. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí ele continuou contando a história do povo. Ele começou lá do princípio, desde quando Deus criou tudo. Ele contou que Deus criou Adão, Eva, contou sobre essa parte. Depois ele
contou sobre Jacó, depois ele contou sobre José, sobre a escravidão no Egito. Depois ele falou da terra prometida, de como Moisés libertou o povo, de como o povo passou pelo deserto, de como através de Josué eles conquistaram a terra prometida, Canaã. Depois ele falou sobre Davi, depois ele falou sobre Salomão, a construção do templo que foi realizado por Deus. E aí ele terminou o discurso dele assim, em Atos 7, versículos 51 e 52. Vamos ler. Povo rebelde, obstinado de coração, obstinado é coração duro, e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Na hora que ele falou isso, gente, os líderes religiosos ficaram muito irritados, mais do que eles já estavam. Eles estavam tão bravos, que o rosto dele era um rosto de raiva. Eles nem conseguiam esconder como eles estavam com raiva de Estevão. Nesse momento, adivinha o que aconteceu? Estevão, que tinha o Espírito Santo, que tinha o amor de Deus, que amava as pessoas independente do final da história, do que fosse acontecer, porque ele sabia que ele podia seguir em frente, porque Deus conhece o final da nossa história. Ele olhou para cima. E no momento em que ele olhou para cima, sabe o que aconteceu? A gente vai ler aqui na Bíblia. Olha só, em Atos 7, 55 e 56. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e ele viu a glória de Deus. E Jesus estava em pé, ali, à direita de Deus. Ele disse: vejo os céus abertos, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, está em pé à direita de Deus. Na hora que ele falou isso, os líderes gritaram assim: isso é blasfêmia! Nós não concordamos com isso! Onde já se viu esse homem falar essas coisas? Como que ele está enxergando o céu, enxergando o Filho de Deus? Ah, isso está errado. Aí o povo falou assim: vamos levá-lo para fora da cidade. Aí eles pegaram Estevão e foram arrastando Estevão até para fora da cidade. E quando chegou lá fora da cidade, naquela época eles usavam umas capas por cima das suas roupas. Eles tiraram as capas. E tinha um homem ali próximo a eles, chamado Saulo. O Saulo estava meio distante, olhando tudo o que estava acontecendo. E esses homens que tiraram as capas, pegaram essas capas e colocaram nos pés de Saulo. E depois que eles colocaram as capas no pé de Saulo, sabe o que eles fizeram? Voltaram para onde estava Estevão, pegaram um monte de pedra e começaram a jogar em Estevão. E o Estevão se ajoelhou. E nesse momento que o Estevão se ajoelhou e as pessoas começaram a jogar pedra e ele começou a perceber que ele ia morrer, ele não ficou com raiva das pessoas. Olha o que ele fala, vamos ler na Bíblia, 7,60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu. Gente, até na morte,
Estevão amou as pessoas. Mesmo sabendo esse final triste, né? Nossa, ele amava Deus, ele fazia tudo por Deus, Deus não podia salvá-lo? Mas lembra, gente, que o Tia falou aqui no começo, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que confiar em Deus, porque só Ele sabe o final da história. Esse não é o final da história, gente. O final da história de Estevão, ele teve uma morte física? Sim. Ele morreu apedrejado? Sim. E mesmo morrendo apedrejado, ele amou as pessoas e pediu até para Deus perdoá-las. Mas o final da história é que Estevão foi recebido no céu, ao lado de Deus, ao lado de Jesus. E ele está lá, ele vai ter uma vida eterna com o Senhor. Esse é o final da história. Então a gente aprende que a gente tem que confiar em Deus, seguir em frente, pois Deus sabe o final da nossa história. Mesmo que você esteja passando por alguma coisa difícil, você tem que confiar em Deus, acreditar. E se você tiver alguma pessoa, qualquer pessoa adulta que você confia, você pode compartilhar com ela e pedir para ela orar com você e falar com Deus sobre os seus problemas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo nesse final triste para nós, onde Estevão morreu apedrejado, mesmo ali, a gente enxerga o Teu amor, porque o Senhor recolheu o espírito de Estevão e ele está aí com o Senhor no céu. Pai, ajude-nos a confiar em Ti nos momentos difíceis e crer que o Senhor está com a gente e que o Senhor sabe o final da nossa história. Ajude-nos a seguir em frente, Senhor, a termos determinação e sempre fazer o bem. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, tchau. Deus abençoe vocês e até uma próxima história.